São 12h01, uma ótima tarde para todo mundo ligado aqui na programação do Canal do Boi. Estamos começando mais uma edição do Canal do Boi News nesta terça-feira, dia 4 de janeiro. Lembro vocês que estamos ao vivo também pela página do Canal do Boi no Facebook e pelo portal sba1.com. Bom, a gente começa falando sobre a cana-de-açúcar. Em boletim divulgado hoje, o ano safra 2022-2023, projeções sinalizam a recuperação na produção brasileira de cana-de-açúcar. O motivo seria a alta na produtividade dos canaviais relativamente à temporada anterior do ano 21-22. Segundo o CPEA, se o atual cenário continuar com as projeções de um quadro climático favorável ainda no início deste ano, há grandes chances de termos um aumento da matéria-prima utilizada na fabricação de açúcar e etanol, resultando em alta oferta nos dois produtos, especialmente o etanol, e tudo vai depender da continuidade dos valores elevados para o biocombustível no mercado doméstico e do preço do açúcar no mercado internacional e também, é claro, da influência das condições econômicas do país e, consequentemente, do poder aquisitivo da população. Bom, a gente troca de assunto agora, fala sobre a estiagem que vem afetando alguns estados do Brasil. E a primeira segunda-feira de 2022 já foi de muito trabalho para algumas secretarias do governo estadual do Rio Grande do Sul. O dia foi de reuniões e discussões sobre o que cada pasta pode fazer em relação à estiagem que vem atingindo o estado. Nós vamos agora até Cruz Alta, vamos conversar com o Paulo Andrei, que vai fazer um balanço dessa questão. Paulo, uma ótima tarde para você, situação complicada por aí. O que foi discutido nesse primeiro dia de trabalho, já avançados aí pelas secretarias de Estado? Exatamente, a gente fala sobre essa situação que chegou até as secretarias do governo estadual durante a última segunda-feira. Cumprimento a ti, cumprimento a todos que nos acompanham. As chuvas chegaram até a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul durante o último fim de semana, mas não foram o suficiente. Para vocês terem uma noção, as secretarias que participaram dessa reunião foram as secretarias da Agricultura, Defesa Civil, Obras, Saúde, Meio Ambiente e também tiveram como principal objetivo trabalhar o que cada uma pode trazer para auxiliar esses municípios na situação da estiagem. Segundo o levantamento realizado pela Emater a pedido da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, até o dia 30 de dezembro foram contabilizados 138 mil propriedades rurais atingidas pela estiagem em mais de 6.300 localidades do estado e mais de 5 mil famílias estão sem acesso à água. Segundo as ações pela própria Secretaria da Agricultura e pelo governo do estado, eles estão tentando trazer algumas medidas que possam colaborar principalmente nesses municípios que já decretaram estado de emergência, como foi destacado pela Defesa Civil. Já pela secretária da Agricultura, Silvana Kovács, ela relatou que eles estão trabalhando sem descanso na elaboração de projetos e também com a perfuração de poços artesianos. O objetivo é possibilitar uma maior capacidade do próprio produtor manter essa água dentro da sua propriedade. Entre outros trabalhos trazidos pelas secretarias, Adriano, a gente fala também sobre a questão dos estados de emergência que estão sendo decretados em mais de 90 municípios, 96 municípios, na verdade, publicaram decretos de situação de emergência. Então, a Defesa Civil vem reportando que desses 110 municípios afetados, 96 já decretaram estado de emergência. Entre outros trabalhos que eles vêm buscando é a questão do troca-troca de sementes, o trabalho sobre a anistia de algumas situações, principalmente para a questão da troca de sementes e para os produtores adquirirem essas sementes das forragens, das pastagens, para possibilitar uma produção que suporte toda essa situação. Ao longo da semana a gente traz uma reportagem falando com a secretária da Agricultura, Silvana Kovács, sobre cada uma dessas pastas e como eles buscam trabalhar esse combate à estiagem dentro do Rio Grande do Sul. Mas para o produtor que nos acompanha e ainda quer ter mais informações, ele encontra tudo o que foi trabalhado, todos os apontamentos por essas secretarias no site do governo estadual e também no site da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. E é claro, aqui no CB News e ao longo da nossa programação a gente vai buscando mais informações e na sequência a Renata também já traz aí as previsões do clima, como que chega essa primeira semana do ano para o produtor gaúcho e se tudo der certo a gente espera aí uma forte chuva e que a estiagem dê uma amenizada para o nosso lado, ok? Volto com você aí no estúdio. Que assim seja, Paulo. Obrigado, viu? Uma ótima tarde para você. Bom, realmente daqui a pouco a Renata vai trazer as informações do agroclima, mas a gente segue falando sobre estiagem, porque aqui em Mato Grosso do Sul, o governo do estado publicou um decreto de situação de emergência também devido à estiagem, com prazo de 180 dias. Vamos conversar com a Kylie Rodrigues ao vivo da redação aqui do Canal do Boi, que tem as informações. Boa tarde, Kylie.
Boa tarde, Adriano. Baixo volume de chuvas em Mato Grosso do Sul fez com que o governo do estado publicasse hoje no Diário Oficial um decreto de situação de emergência nas 79 cidades. A decisão visa ajudar o setor produtivo que já está sofrendo prejuízos. O decreto vai possibilitar com que os produtores rurais possam acionar tentar a prorrogação das dívidas junto aos bancos, permitir renegociações e também o auxílio do poder público municipal, estadual e federal. A publicação atende o pedido das principais entidades que representam o agronegócio do estado, como a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, FAMASSUM, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar, a Semagro e a Defesa Civil. O decreto, Adriano, é válido por 60 dias. Nós, é lógico que vamos acompanhar todas essas informações e trazer aqui tudo atualizado. Com você. Ok, obrigado, Carlos. Uma ótima tarde para você. Bom, num país com dimensões continentais como nós temos, é comum a gente ter essa diversidade de condições climáticas, né? Na Bahia, o problema tem sido as enchentes. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil informou ontem que já chega a 26 pessoas mortas no estado. A última morte foi registrada no dia 30 de dezembro, um homem de 39 anos que se afogou no povoado do município de Belo Campo. Ao todo já foram registrados 518 feridos no estado, 30.915 pessoas estão desabrigadas e 62.731 desalojadas. O número total de atingidos pelas enchentes chegou a 715.634 pessoas. Em todo o estado, 166 municípios foram afetados pelas chuvas, dos quais 154 estão com decreto de situação de emergência. E em Goiás, o problema também é o excesso de chuvas. Mesmo depois de 10 dias de chuvas intensas, famílias continuam ilhadas em regiões rurais aí da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Ao todo, 14 municípios estão em situação de calamidade. E com as estradas destruídas, a ajuda está difícil de chegar às áreas mais atingidas. Nós vamos conversar ao vivo com a Ana Paula Bellini, que tem mais informações. Ana, complicada a situação por aí, né? Boa tarde. Zaidan, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente volta a falar da situação lá na região da Chapada dos Veadeiros, situação preocupante aqui, né? Por lá, porque ao todo mais de 1.000 famílias foram atingidas pelas enchentes, centenas estão ilhadas em Cavalcante e outras cidades ali da região e, como você disse, mais de 14 municípios goianos já decretaram situação de calamidade pública por conta das chuvas. O governo tem mandado mantimentos para as famílias, mas essa ajuda está sendo difícil de chegar, só chega pelo céu ou por embarcações, porque para as áreas mais atingidas, porque as estradas que chegam até essas regiões foram completamente destruídas. Os moradores têm se unido para ajudar nessa força-tarefa. O temporal alagou casas, inundou as estradas e destruiu as rodovias. Muitos animais das propriedades também morreram com essas enchentes. E além dos alimentos, outra grande preocupação agora também é com a saúde, porque a demanda do único hospital lá de Cavalcante aumentou assustadoramente na última semana. De 22 pacientes, passou agora para 70 e falta de tudo. Falta antibióticos, soros, vitaminas e a situação ainda é muito preocupante porque as chuvas continuam muitas chuvas ali na região e as comunidades quilombolas também seguem isoladas. Zaidan. Para você. Bom, você viu aí essa diversidade climática, né? Lá no sul a gente sofrendo, aqui no Mato Grosso do Sul também com estiagem, né, em outras regiões muita gente alagada. Mas como é que será que fica o clima nesta terça-feira? Será que chove? Onde está com seca? O que melhora? Onde que vai ter excesso de água? Vamos saber os detalhes agora com a participação da Renata Ferreira e o Agroclima aqui no canal do Boi News. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Adriano. Boa tarde também a você que acompanha o programa. Hoje, terça-feira, áreas de instabilidade continuam ativas em grande parte do país. Hoje temos risco aí de temporais, olha só, no Pará, Tocantins, também Goiás, Distrito Federal,
Piauí, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também no estado de São Paulo. Na região sul também temos previsão de temporais, viu? Isso por conta também dessa instabilidade, principalmente no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sul do Paraná. Nas demais áreas, com exceção do Nordeste, de Minas, Chapada Diamantina e Roraima, a tendência hoje é de pancadas isoladas de chuva no período da tarde. Em São Paulo, hoje a chuva ganha mais força, com tempestades previstas para todo o estado. Amanhã, quarta-feira, uma frente fria avança pela costa e aumenta a nebulosidade, provocando ventos fortes, temporais e queda de temperaturas. Os acumulados são mais elevados no norte do estado. A partir de amanhã, o avanço de uma frente fria aumenta os temporais também no sul e sudeste do país. Além disso, a circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera continua estimulando a formação de nuvens muito carregadas no centro-norte brasileiro. Adriano, daqui a pouco eu volto durante a programação com mais informações do tempo. É com você aí. Obrigado, Renato. Ótima tarde para você. Bom, e a Embrapa reiterou ao Supremo Tribunal Federal sua posição contrária ao plantio de soja em fevereiro no Mato Grosso, como demandam produtores do estado. Nós vamos agora até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, vamos conversar com o Walter Pulga Júnior. Boa tarde, Pulga. Nessa queda de braço aí entre os interesses econômicos de um lado e a ciência do outro, qual deve ser o posicionamento do STF? Olha, é difícil saber, viu? Porque o caso foi parar nas mãos de juízes do Supremo Tribunal Federal. Agora, a Embrapa deixou claro num documento que enviou ao STF que nunca foi contra a produção de semente própria, que é um direito de todos os agricultores. No documento diz que o problema é a presença de plantas de soja por um período contínuo mais longo, independente do propósito do cultivo. Sabe-se que essa tecnologia para obter semente era disponível durante o período da safra normal. Por isso, deixou claro que, com base em estudos científicos, é preciso evitar o plantio após o dia 3 de fevereiro. E mais, deixou isso claro para o STF, diz que há ampla bibliografia especializada sobre a questão e tem o aval de várias instituições científicas. Bom, a Embrapa se baseia em pesquisas e garante que a ferrugem foi introduzida no Brasil e que prejudica a produção de soja em 2001 e que tem conseguido, de certa maneira, minorar a ferrugem asiática. No documento, ela diz que o vazio sanitário e a semeadura de cultivares precoces têm proporcionado aí queda nos casos de ferrugem asiática no país, predominantemente em regiões com semeaduras tardias. Portanto, de olho na informação, as questões científicas estão na mesa dos juízes do STF. É com você, Adriano. Ok, Pulga, obrigado. Ótima tarde para você. Bom, a gente muda de assunto agora porque o transporte público aqui em Campo Grande deve parar a partir da próxima sexta-feira, dia 7, conforme decisão anunciada ontem pelo sindicato da categoria. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter José Cunha, que vai trazer as informações. Zé, o que a categoria reivindica com essa paralisação? Boa tarde. Olá, Adriano, muito boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham ao CB News. Pois é, Adriano, em reunião realizada na manhã de ontem, a categoria contou com a presença de 20 pessoas que representaram aí os cerca de 500 filiados. A categoria optou pela greve geral a partir da próxima sexta-feira aqui em Campo Grande. Olha só, a categoria entre os motoristas e administrativos reúne um contingente de aproximadamente 1.000 trabalhadores. Na decisão tomada em assembleia, somente 30% dos funcionários vão continuar trabalhando para atender os trabalhadores da saúde, enquanto que outros 70% entre motoristas e outras funções ficarão com os braços cruzados. O protesto é porque o prefeito da capital, Marquinhos Trade, agora determinou que as concessionárias só podem reajustar no máximo 5% no valor das passagens e não os 11,08% como havia sido pactuado no mês de novembro. Desta forma, a tarifa passará de R$ 4,20 para R$ 4,40 e não mais para R$ 5,12, como gostaria o consórcio Guaicurus. De acordo com a entidade, esse aumento é insuficiente para condicionar os reajustes dos motoristas. Adriano. Ok, Zé, obrigado. Ótima tarde para você.
Bom, eu lembro a você que a gente continua acompanhando todos esses assuntos que eu trouxe em destaque para você aqui no canal do Boi News. Você tem mais informações ao longo da nossa programação e também no portal sba1.com. Ótima tarde, até amanhã.